Então, eu havia chego com vocês nessa questão 9.1 aqui na segunda integral, certo? Então, nessa segunda integral, vocês já substituem o valor de C1, lá da primeira, né? Já haviam feito a substituição aqui na expressão 3 e fizeram a integração aqui desse segundo termo. E nessa segunda integral, vocês vão ter a constante C2, a segunda constante de integração, né? Então, aqui são termos simples para integrar, né? Então, aqui não tem muito comentário o que fazer, né? Simplesmente aqui, na variável, vocês vão acrescentar mais 1 ao expoente, né? E o inverso desse expoente vocês vão multiplicar pelo coeficiente que está na frente do termo. Então, foi o que a gente fez aqui, né? Ó, 2 mais 1, aqui na primeira integral. 2 mais 1 do x, 3. Então, o inverso de 3, 1/3. 1/3 multiplicando o que eu já tinha na frente, que era 1/2. Então, 1/3 vezes 1/2 resulta em 1/6, né? Esse segundo termo aqui, que não tem nenhuma variável x, então, quando eu faço a integração, o resultado vai ser o termo multiplicando a variável x, certo? Então, frisando novamente, essa terceira expressão é a primeira integral, tá? Lá da nossa expressão inicial, certo? É a primeira integral. E essa segunda expressão é a segunda integral. Na primeira expressão, eu tenho a expressão que me fornece o θ. Então, eu posso substituir aqui, no lugar de dy sobre dx, posso substituir por θ, isolar esse θ, né? E eu vou ter essa expressão final aqui. Tá? Foi o que foi feito, né? Mas, na sequência, os cálculos que estão sendo apresentados aqui, na verdade, na sequência foi o cálculo do C2. Então, para encontrar o C2, foi considerado como condição de contorno o x valendo L, né? Então, o x lá no ponto B. E no ponto B, eu sei que o y, a minha deflexão é 0. Então, eu apliquei nessa expressão 4 0 para y, o que zerou esse primeiro termo, ficou 0, e apliquei L, onde tem a variável x. Então, aqui ficou menos 1/2 de P, desse primeiro termo, multiplicado por x ao cubo, x vale L, então L ao cubo, mais 1/2 de PL ao quadrado, multiplicando pelo x, que vale L também. Então, L ao quadrado vezes L também fica L ao cubo, mais C2. Então, com isso, restou essa incógnita C2, que eu isolei e determinei o valor. Então, fazendo o somatório desses dois termos aqui, né, menos 1/6 de PL cubo, mais 1/2 de PL ao cubo, né, tirando o mínimo e somando, resulta em menos 1/3 de PL ao cubo. Então, esse é o valor de C2. Então, esse valor, menos 1/3 PL ao cubo, foi substituído aqui em C2, certo? Então, tomei novamente essa quarta equação aqui, certo? E só acrescentei, no lugar de C2, troquei pelo valor de C2. E olhem que agora, isolando a variável y, passando o EI, produto EI, para o primeiro membro dividindo, eu encontro a função da linha elástica, né? A equação da linha elástica, o próprio y. Tá? Só que aqui, é claro, antes de trazer dividindo esse produto EI, foi colocado em evidência o P, 1/6 de P, né? Então, 1/6 de P, e como resultado, ficou aqui entre parênteses, menos x ao cubo, foi dividido aqui menos 1/6 de P ao cubo, resultou menos
menos 1/6 de px ao cubo. Resultou em menos dividido por p sobre 6, resultou em menos x ao cubo. Depois, mais 1/2 de PLx dividido por P sobre 6 resultou em 3L ao quadrado x. E, por fim, menos 1/3 de PL ao cubo dividido por P sobre 6 resultou em menos 2L ao cubo. E aí sim, esse produto EI passou aqui dividindo, né, por essa fração P sobre 6. Então, ficou P sobre 6 EI. Então, uma forma de apresentar de forma mais clara, né, o resultado final, mas se vocês tivessem colocado esse EI simplesmente aqui como denominador, né, geral, também estaria correto, não estaria errado. Mas o ideal numa expressão matemática, vocês sabem, né, o ideal é sempre simplificar o máximo possível. Então, essa expressão 5 me fornece o valor do y, tá? Então, o valor do y responde aqui à primeira pergunta do enunciado, né? A determinação da linha elástica, tá? Então, esse y é a equação da linha elástica. E, na sequência, eu tenho o valor da deflexão e a inclinação em A. Então, aqui está pedindo a deflexão, mas não está pedindo em qual ponto a deflexão. Então, se não está, quando não pede o ponto da deflexão, é preciso entender, né? Fica subentendido que essa deflexão é a deflexão máxima. Então, nessa viga, analisando essa viga, onde que fica a deflexão máxima? Deflexão máxima é onde ela mais deformou, né? Que é a extremidade inicial A. Então, na extremidade inicial A, qual é o valor de x na extremidade inicial A? É x igual a 0. Então, eu vou substituir aqui na equação da linha elástica, tá? Para encontrar a deflexão, o valor da deflexão, eu já substituo na equação da linha elástica determinada, tá? Então, eu substituo o valor do x, tá? Para a máxima deflexão, no caso é o x0. Então, 0 nesse termo, 0 nesse termo, né? Então, aqui fica tudo 0, resta menos 2 vezes L ao cubo. Então, esse primeiro termo aqui da frente do parênteses fica multiplicando 2L ao cubo. Então, vai ficar 2PL ao cubo sobre 6. Então, foi feita a simplificação. 2 simplificou com 6, ficou só 1/3, né? PL ao cubo menos PL ao cubo sobre 3EI. Entenderam? Então, essa deflexão YA é a deflexão aqui nesse ponto A. A deflexão máxima, considerando que o valor de x no ponto A vale 0. Agora, quando a última pergunta da questão, a inclinação em A. Então, a inclinação em A, qual vai ser? Então, a inclinação em A é o θ, né? Então, para determinar esse θ, vocês vão tomar essa expressão aqui, aqui já está transformada, né? Vocês vão tomar essa expressão aqui da 3, tá? Essa expressão 3, substituir aqui no lugar de dy dx por θ, passa o EI dividindo, né? Faz a simplificação da expressão e vocês têm como resultado que o θA é igual a PL ao quadrado, PL ao quadrado sobre 2EI. Né?
Isso também, claro, né, pessoal? Substituindo no lugar do x o valor zero, certo? Então, primeiro, vocês vão substituir aqui no lugar dy sobre dx, substitui por θ. Depois, esse aí passa para o segundo membro dividindo. Aí vocês fazem, colocam em evidência o P, o meio, o P, né, o que der, né, fazem a simplificação da melhor forma possível e esse aí passa dividindo. Só que vocês continuam com o θ em função de x. Aí, substituindo o valor do x no ponto A, porque está sendo pedido aqui no enunciado, é a deflexão nessa extremidade, nesse ponto A, né? Então, substituindo o valor de x no ponto A, que no caso é zero, vocês chegam nesse resultado. Só que aqui não foi colocado, né? Não foi colocado em destaque, né? Não foi isolado o θ, né? A expressão que representa o θ, para a gente fazer a substituição do x0. Né? Aqui, para o YA, sim, está mais visível, né? Porque eu tenho a equação da linha elástica, que já é uma pergunta do enunciado, então bastou substituir o zero no x e eu cheguei nesse valor. Agora, para a resposta do θA, eu não tinha ainda o valor da expressão pronta. Então, vocês têm que arranjar essa expressão 2, né, para depois substituir o zero no x e chegar nesse resultado aqui para θA. Então, esse aqui já é o resultado considerando x igual a zero, certo? Então, só fazendo alguns comentários aqui sobre a questão 9.2, tá? Que é idêntica também, mas só fazendo alguns comentários. Então, aqui é uma viga biapoiada, né? Então, pede para determinar também a equação da linha elástica, que é a equação do y, né? E a deflexão máxima. Nesse caso aqui se refere à deflexão máxima, tá? Mas se não se referisse, vocês também encontrariam a máxima. Então, olhem só, parte do cálculo do momento em função de x, tá? Então, qual é o momento em função de x para essa viga com carga distribuída? Então, essa carga distribuída, quando eu tenho uma carga distribuída, tá? Primeiro eu tenho que encontrar as reações de apoio, né? Então, qual é a reação de apoio A e B? Vai ser a carga total, que é o W vezes o L. Então, aqui, ó, W vezes o L, a carga total. Como é um carregamento simétrico, né? Então, esse W vezes L divide por 2, vai ser a reação nos dois apoios. Então, aqui, 1/2 de WL é a reação em A. Tá? Então, multiplicando, aqui é M igual, tá? Não é negativo. Aqui está negativo no... não, tá igual. É porque estava muito reduzido. Então, é M igual. Então, fazendo aqui a reação sentido horário positivo, né? 1/2 de W vezes L, que a reação é A, multiplica por uma distância X, tá? E aí eu tenho a carga distribuída no sentido contrário. Então, vem menos. Menos é a parcela de momento da carga distribuída. Então, menos o W vezes o X me dá a carga total, né? Depois, essa carga total, nesse trecho entre o A e o X, eu multiplico pelo X, novamente, pela metade do trecho, né? Que é X sobre 2. Tá? Então, aqui também já tem o resultado pronto, né? Mas fazendo passo a passo seria menos W vezes X, que multiplica X sobre 2. Né? Então, resolvendo, fica 1/2 de W vezes X quadrado. Isso para o momento. Aí esse momento também traz aqui para essa equação da diferencial, né? Calculou-se aqui
os dois valores fez-se a integração dessa expressão, né? Integrou-se a primeira vez, integrou-se a segunda vez. Então, aqui, na primeira integração, eu fiquei com a constante 1, e na segunda integração, eu fiquei com a constante 1 e 2. Aí, a constante 1, né, já multiplica, como foi integrado, já está multiplicando por x. E, na sequência, a partir das condições de contorno, foi calculado o valor de C1 e o valor de C2, né? Então, olhem só, lendo o problema aqui, né? Foi tomado aqui na segunda, na quarta equação, foi tomado y igual a zero, né? Foi tomado y igual a zero e foi tomado o x igual a zero. Ou seja, foi tomado essa condição de contorno para o ponto A e aplicado nessa equação 4. Então, substituir aqui o zero no y, zerou aqui o meu primeiro membro, e foi tomado o x para o zero, aliás, o zero para o x. Foi tomado o zero para o x, que zerou esse termo, que zerou esse termo, que zerou esse termo. Logo, C2 fica igual a zero. Já foi colocado direto aqui, ó. Então, obtemos C2 igual a zero, o valor de C2. Depois, calculando aqui, tomando as condições de contorno do ponto B, o x vale L, XL, e o y vale zero. Então, aplicando esses valores na mesma equação 4, então eu tenho zero para y, que zero o primeiro membro, né? E no lugar do x, eu troco por L. Então, fica aqui 1 sobre menos 1 sobre 24, W vezes x na quarta, fica L na quarta. Depois, mais 1 sobre 12, WL, que multiplica x ao cubo, fica L, que multiplica L ao cubo, que resulta L na quarta. Mais o C1, o C1 eu não tenho ainda, eu estou procurando, que multiplica L, né, no lugar do x, multiplica L, mais o C2 que eu já tenho, que vale zero. Então, nem aparece aqui, né? Então, agora, com isso, eu isolo o C1 e encontro o valor do C1. Então, o valor do C1, tirando o mínimo e somando esses dois termos, eu tenho que C1 vale menos 1 sobre 24 de WL ao cubo. Certo? Então, substituindo agora C1 e C2 na mesma equação 4, né? Então, substituir aqui, ó, onde tinha C1 multiplicando por x, eu substituí por 1,24, esse aqui, ó, 1,24 W vezes L ao cubo, que está multiplicando x, né? C1 está multiplicando x. E depois, isolando o meu y, eu chego na equação da linha elástica, né? Então, eu isolo o y e eu chego na equação da linha elástica. Então, esse aqui também já é um resultado arranjado, né? Foi colocado em evidência o W, o 24, né? Para fazer um resultado mais arranjado. Mas, se não fosse arranjado, um resultado mais extenso também estaria correto. Certo? E só para a gente fechar, então, ali a equação da linha elástica, a deflexão máxima da viga. Então, a deflexão máxima da viga que está pedindo vai ser um valor de y, né? É o valor máximo de y que a viga deforma em relação à horizontal, ou seja, em relação à linha neutra inicial da viga antes da deformação. Tá? Então, é um valor de y, esse valor do ponto C até o eixo x. Tá? Então, qual é essa deflexão máxima? Então, analisando a viga,
eu verifico que, para essa viga biapoiada, a minha deflexão máxima ocorre exatamente no centro da viga. É onde ela mais baixa, né? Mais deforma. Então, no centro da viga, o x vale a metade de L, ou L sobre 2. Então, substituindo aqui nessa equação 5, no lugar de x, L sobre 2, né? Então, eu vou ter aqui W sobre 24EI, que multiplica L sobre 2, L sobre 2 na quarta, resultou aqui em L na quarta sobre 16, né? L na quarta sobre 16. Reparem que o sinal negativo continua, tá? Porque o x está ao quadrado, né? Então, é menos o x na quarta. E não, então, esse expoente na quarta está para o x e não para o sinal. Depois, aqui no segundo termo, substituindo também L sobre 2, aqui elevando ao cubo, né? Eu tenho 2 vezes L ao cubo sobre 8, né? Porque 2 ao cubo fica 8, né? E, por fim, L na terceira multiplica o valor de x, que é L sobre 2, certo? Aí, fazendo toda essa simplificação aqui, né? Foi extraído o mínimo, foi calculado, né? E chegou-se nesse resultado final. Então, aqui, ó, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser o 16, né? Vai ser o 16. E aí o 16 multiplicou o 24, né? Então, vocês podem até conferir. Deixa eu conferir aqui. 24 vezes 16, que dá o 384 EI, né? E o resto mais é simplificação, tá? Então, o valor de YC é esse valor aqui, né? E o que é apresentado, na verdade, é uma simplificação dessa expressão. Se vocês deixassem essa expressão toda sem simplificar, estaria errado? Não estaria errado, só que está uma expressão muito extensa, né? Então, o resultado otimizado, né, seria bom, ideal tirar o mínimo, né, pelo menos somar esses valores entre parênteses, e todos eles têm em comum a variável L, né, então tem como fazer o somatório, né, para simplificar. Então, aqui, como conclusão, o problema traz que o y máximo vale exatamente esse valor aqui, né, obtido aqui acima. Tá? Então, aqui em módulo seria 5W L na quarta sobre 384 EI. É um valor em módulo independente do sinal. Aqui o sinal negativo, porque está deformando para baixo. Se por acaso essa viga tivesse um carregamento para cima, né, vertical para cima, deformasse para cima, daria um valor positivo. Mas em módulo, né, a deformação seria a mesma. Tá? Pessoal, eu sei que deve ter ficado bastante confuso, né? Muito detalhe para a gente comentar em tão pouco tempo, mas eu peço que vocês revisem essas duas questões, a 9.1 e 9.2, tá? Dei uma revisada ali para entender melhor. Não é difícil para entender aqui o passo a passo, né? A sequência. E vou pedir para vocês, esse problema 9.1, eu vou, creio que na próxima aula eu resolvo com vocês, tá? Eu vou pedir que vocês, então, para a próxima aula, não esqueçam de resolver até a próxima aula o 8.27, tá? E fica também como tarefa para vocês tentarem resolver essas questões do 9.1 até o 9.4, tá? Então, essa 9.1 está bem simples, né? Vocês têm ali um exemplo semelhante. Essa 9.3 também, uma carga distribuída, não está muito complicada. Essa 9.2 e 9.4 está um pouquinho mais complicada,
mas vocês tentem, né, deem uma analisada. Caso não consigam, então, na próxima aula eu apresento o resultado